Bom, a educação é um dos setores mais críticos do país. Muitas crianças estão fora das escolas, algumas escolas, por falta de infraestrutura em regiões mais distantes, pobres. Adolescentes deixam de estudar muitas vezes para trabalhar, outras porque não gostam da escola, né? Porque não gostam dos métodos escolares. E os cursos superiores também não ensinam como deveria, que é o caso dos cursos médicos, né? Que não tem o preparo adequado, não formam os médicos adequadamente. Por outro lado, essa crise tem soluções, né? E para falar sobre essas soluções, sobre esse assunto, nós vamos entrevistar agora, aqui no BCTV, o economista e educador Cláudio de Moura Castro, que lança amanhã às 12 horas, em Belo Horizonte, o seu mais recente livro, intitulado Sucessos e Fracassos da Educação Brasileira. Boa noite, professor Cláudio de Moura Castro. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pois é, apesar das dificuldades da educação, né, o senhor não é pessimista, o senhor, né, sobre os seus resultados. O senhor disse que o seu livro mergulha nos desafios e conquistas do sistema educacional brasileiro, destacando aí momentos de progressos e períodos de estagnação. O senhor pode dizer sucintamente quais foram os momentos de progresso e os de estagnação da nossa educação? Veja bem, o grande problema da educação brasileira não é o que nós estamos fazendo errado, é o que nós deixamos de fazer por 4 séculos. Nós emplacamos o século XX com menos de 10% das crianças na escola, e principalmente as mulheres estavam fora da escola. E nós emplacamos o século XXI com praticamente 100% das crianças na escola. Isso é um progresso extraordinário. Quer dizer, nós passamos de menos de 10% para praticamente 100%, nunca é próximo disso. Então, esse é um grande progresso. Quando eu fazia faculdade no UFMG, o número de alunos universitários no Brasil era menor do que o número de alunos hoje no Acre, ou em alguma dessas universidades de porte médio. Quer dizer, hoje nós temos 9 milhões. Quer dizer, é um ganho extraordinário. E, para resumir, e com um pouquinho de exagero, nós tínhamos uma educação que era pouca e ruim. Hoje nós temos uma educação que é muita e mais ou menos ruim. Quer dizer, é um progresso extraordinário. Quer dizer, poucos países deram um salto tão grande. Até 1950, nós estávamos particularmente atrasados, mesmo em comparação com países mais ou menos da América Latina. Hoje nós estamos chegando perto de países que há 100 anos atrás já estavam bastante avançados, como Chile, Argentina e Uruguai. Então, não é tão ruim assim. Perfeito. Agora, o senhor faz também uma crítica contundente sobre as disparidades, né, entre as escolas públicas e privadas, né? E com as dificuldades que a gente conhece, as diferenças que acontecem e que afetam muito a qualidade da nossa educação. Por que isso acontece, né? E porque no passado não tão distante, as escolas públicas chegaram a ter bastante sucesso, né? O pessoal que hoje está na escola particular é o mesmo tipo de classe social, é a mesma extração que estava na escola pública há 50, 80 anos atrás. Quer dizer, então, não é de se estranhar. Naquele momento, a escola era uma escola de classe média e alta e os professores ou as professoras era, nesse momento, a única profissão aceitável para uma mulher. Então, a escola recrutava professores da melhor qualidade possível. Hoje, mulher pode fazer tudo o que quiser. Então, dada as dificuldades da escola pública, o magistério se tornou muito pouco atrativo. Então, não atrai mais aquela qualidade que a gente tinha enfim, no passado, que eram alunos de classe média
alta e professores de classe média alta. Aliás, tinha até a formação delas era nas normalistas, né? Que as mulheres faziam, era só mulheres, né? E ali Isso. tinha um bom desenvolvimento ali. As melhores, né? Os institutos de educação eram bastante bons e hoje a formação de professores sofreu um acidente de percurso. De repente, depois que o Paulo Renato reformulou os cursos de formação profissional e que entrou o novo governo, o governo Lula, houve uma revirada completa e colocaram no currículo da formação de professores exatamente o currículo da formação de orientadores pedagógicos. Quer dizer, um currículo, na verdade, um currículo não é bom para ninguém, é um currículo para sábio. Só que, para você formar sábio, você tem que recrutar pessoas com perfil de sábio. E não é isso que as escolas de educação recrutam. Na verdade, quando a gente olha para a federal, os alunos mais fracos, os alunos que vão fazer pedagogia, são os mais fracos que entram no ensino superior, na Universidade Federal. Então, esse é um problema bastante grave. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite. Como educador e escritor, o senhor diz que precisamos de uma educação técnica para o nosso desenvolvimento. Quais são as barreiras para que isso seja implementado de forma eficaz, professor? Bom, a primeira barreira, quer dizer, tem várias barreiras, mas vamos falar de uma. A educação acadêmica, pela sua definição, ela serve para tudo. Então, ninguém pode dizer que você está fazendo uma educação acadêmica que não tem mercado para ela, que não tem isso, que não tem aquilo. Ela é genérica, ela prepara para você ser capaz de se desenvolver o que quer que você faça depois. A educação técnica, ela é muito menos genérica. Ou tem um emprego ali na frente que pode receber essa pessoa, ou não vai dar certo. Quer dizer, esse, então, é um problema. Quer dizer, a educação, o mecanismo de funcionamento da educação técnica exige uma correspondência bastante estreita entre quem você forma e quem o mercado quer. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que, quando você tenta formar para profissões, especialmente profissões manuais, qualificadas, etc., a escola acadêmica, o ethos dela não é esse. O ethos dela é lápis, papel, abstração, decoreba, altas filosofias. Quer dizer, ela é uma escola que não se sente confortável quando a gente fala de fazer as coisas, quando a gente fala de aprender a fazer. Não é a praia dela, nunca foi, em lugar nenhum. Praticamente, na Escandinávia, um pouco isso acontece, porque são por características da sociedade. Mas, em geral, a escola acadêmica tem dificuldade com formação profissional, inclusive nos Estados Unidos. Sabe? A formação profissional que funcionava bem no passado nos Estados Unidos, hoje, ou ela migrou para os community colleges, quer dizer, para o nível superior, que corresponde à evolução da sociedade, ou ela não funciona mais direitinho. Então, esses são os dois principais problemas. Então, quando a escola acadêmica, quando o MEC, quando essa cabeça de gente tenta fazer educação profissional, não é a praia deles, não é o que eles sabem. Em contraste, Senai e Senac fazem muito bem. Por quê? Porque são escolas cuja origem, cujas raízes estão na indústria, na empresa, na economia. A escola regular não se entende bem, não se entende bem com o mundo econômico, com o mundo real. Daí, essas são as duas grandes dificuldades que a gente observa na formação profissional. Agora, professor, quais são as suas sugestões práticas e viáveis para superar esses desafios educacionais? Uma das soluções, é claro que não, na verdade, não é uma solução, é um conjunto de soluções caminhando nessa direção. É que a parte acadêmica seja oferecida pelas escolas públicas ou privadas, ou o que seja, e a parte profissional seja oferecida por instituições cujo ethos, cuja alma seja
de preparar gente para fazer o que o mercado quer. O que o Senai faz bem, o Senac faz bem e outras instituições fazem. Então, se houver uma boa solução ou um conjunto de boas soluções para que essas duas coisas se acoplem, essas duas instituições se acoplem, uma faz o que sabe fazer, a outra sabe o que faz fazer, e são coisas bem diferentes. Então, eu acho que esse é o principal desafio de uma solução realista. Perfeito. Professor Cláudio, em seu livro, o senhor destaca que a importância da gestão escolar, né? Que paralelos que o senhor pode fazer entre a gestão educacional, a gestão de crises internacionais, né, que o senhor aborda no livro, e que medida a falta de investimentos em educação podem gerar sociedades mais suscetíveis aí a discursos populistas, como o senhor fala? Bom, primeira parte da pergunta. Uma vez eu dei uma aula com PowerPoint em que tinha um grande pianista solando. Sozinho, ele faz o serviço todo que tem que fazer. Agora, se tem que carregar o piano, tem pelo menos 2 pessoas. Se essas 2 pessoas não se entenderem, o piano cai. Ou seja, nem que tem 2, tem que ter gestão. Não importa se é a gestão do Vaticano, se é a gestão da escola, se é a gestão da Microsoft ou da universidade. Esse conjunto de arte e técnica de fazer com que as pessoas entendam para produzir o que a instituição tem que produzir. Não há muita diferença entre gestão de uma universidade, de uma escola, e a gestão de uma empresa. Os objetivos são diferentes. Mas mesmo empresas, você tem empresas, por exemplo, que querem lucro, e tem empresas que querem crescer ao máximo. Não há nenhuma razão para dizer que a escola tem que ter um objetivo econômico. A escola quer o quê? Quer que os alunos saibam. Então, a gestão é para fazer com que os alunos aprendam. É a mesma coisa, tanto que nas experiências de usar técnicas de qualidade total dentro de escola, os resultados são muito bons. Perfeito. Professor, embora o senhor faça algumas críticas aí contundentes, o senhor oferece assim, uma visão de esperança, né? Esperançosa para o futuro. O senhor acha que dá para alcançar um sistema educacional mais justo e eficiente? Olha, todo mundo está tentando isso de uma forma ou de outra. Eu diria que o ponto de estrangulamento, onde é que o carro pega? É o seguinte. Quer dizer, existe uma orla que a escola não tem água, não tem banheiro, não tem comida, não tem livro, não tem professor, não tem nada. Mas isso são poucos pontos percentuais. Na maioria das escolas brasileiras tem tudo. Tem livro, tem professor, tem tudo. Nesse momento, o desafio não é mais coisas que estão faltando, que compra na loja ou que contrata. O que precisa é mais esforço, ou seja, mais maldade. O aluno tem que estudar mais, o pai tem que cobrar do aluno, o professor tem que se preparar mais, o professor tem que cobrar e o diretor tem que cobrar de todo mundo. Isso tudo é maldade. E por que essas maldades não são mais difundidas? Por uma razão simples. A sociedade brasileira percebeu que ir para a escola é importante, percebeu que se formar é importante, mas não percebeu que uma educação de qualidade é importante. Então, ela não cobra qualidade. Ela quer merenda, quer livro, muitas vezes quer que o professor esteja lá, mas não há uma cobrança de qualidade como existe, por exemplo, nas escolas lá do leste, lá da Ásia, da China, Japão, etc. Ou das escolas judias. Eu, por acaso, fui fazer uma conferência num circuito de diretores de escolas judias no Brasil, e a grande reclamação dos diretores, um com o outro, não era comigo, um com o outro, ouvindo a conversa deles, é que os pais se metem demais na educação e querem mandar na escola. É exatamente o oposto do que acontece no Brasil. Os pais não exigem.
nessa reunião desses diretores, na cozinha deles ali, o que a gente estava vendo é o resultado de um grupo social identificado como judeu, e aí não vamos entrar na discussão, que exige muito da escola, exige tanto que quer se meter lá dentro. Então, a gente, ao ver o exagero, a gente percebe a essência da solução, que é a cobrança dura, pesada dos pais sobre a escola e da sociedade em geral. Como é que se escolhe o ministro da Educação? É o que sobrou, é aquele carro que reserva para botar alguém que sobrou. Como é que escolhe o ministro da Fazenda? Não é assim. Quantas vezes o presidente chama o ministro da Educação para cobrar resultado? Quantas vezes o ministro do Planejamento ou da Fazenda conversa com o presidente? Quer dizer, então, nós estamos vendo que, desde o alto até o filho do mais modesto operário, a cobrança é muito pequena. E essa é a essência do problema da educação brasileira. A sociedade não percebeu a importância da qualidade, quer dizer, de uma educação que permite crescer, que permite resolver problemas, que permite trabalhar com eficiência e que permite lidar com a grande crise de produtividade que nós temos. Não é nas grandes empresas. Muitos pais querem que o filho só passe de ano, né? E Passa que tá bom. reclamam quando os professores cobram. Uhum. Eu aí... Eu ia dar meu testemunho, eu estudei em escola judaica e realmente a cobrança dos pais é grande e no fim dá resultado, né? Os resultados claro, no só pode vestibular, dar. os resultados no vestibular são bons. Só pode dar. É o exemplo dos asiáticos, os tigres e as mães judias. É um par imbatível. Mas qual é o segredo? É muito simples, é cobrança. É dizer, eu quero, eu exijo, eu não permito que seja assim, eu vou brigar se for assim, eu acampo na porta da casa do secretário de Educação se não vier o que eu quero. Uhum. Ô, professor, bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o educador e economista Cláudio de Moura Castro sobre as mudanças relevantes que precisam ser feitas no quadro da educação. Mas vamos mudar um pouquinho o foco da entrevista. Até que ponto, professor, os fracassos de uma educação deficiente podem influenciar na capacidade de compreensão de alguns setores da nossa sociedade, né, no âmbito dos conflitos internacionais? Porque afeta, né? Veja bem, a educação tem vários andares. E, na medida em que nós temos uma sociedade muito desigual, nós temos também caminhos que são privilegiados. São as boas universidades, são as boas escolas privadas, uma ou outra escola pública que conseguiu escapar. E aí, finalmente, nós temos uma elite uma elite intelectual. Vamos falar que elite, o que nós estamos interessados é elite intelectual. Não é quem herdou do pai, é a elite intelectual. Nós temos uma elite intelectual. Essa foi uma das grandes conquistas do pós-guerra, com a criação da pós-graduação. Então, mas o que nós temos, o que nós não temos é um pouquinho abaixo, uma sociedade que entenda com uma certa clareza o que é que se está discutindo. Quer dizer, boas cabeças lá no topo nós temos. Nem sempre são as que foram escolhidas, mas temos. Por quê? Por causa do desenvolvimento da pós-graduação no pós-guerra, que criou um grande exército de mestres e um exército bastante substancial de doutores, ou seja, gente que trabalhou arduamente em instituições boas. Nós temos alguma coisa, esse é um número muito vago, nós temos pelo menos 100 doutorados que são de padrão internacional. Padrão internacional quer dizer que estão mais ou menos equivalentes às boas universidades, porque a universidade ruim tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tem no Brasil, não falta. Mas nós temos uma boa, um grupo muito substancial
de instituições que oferecem mestrado e doutorado, que são de padrão internacional. Professor, ainda nesse âmbito, o senhor acha que, devido ao fato dos brasileiros não lerem direito, né, muitos não têm o menor interesse pela leitura, isso impacta na compreensão de comunicados oficiais, como o presidente Trump, por exemplo? Essas pessoas entendem as políticas de guerra envolvendo os relacionamentos centenários e até milenares entre os países em guerra, como acontece hoje no Oriente Médio? Muitos não, né? É muito difícil. Os cursos de história são muito medíocres. Quer dizer, a gente costumava falar que estudar história é decorar o nome dos reis de França. Isso não permite entender por que está acontecendo uma guerra no Irã. Quer dizer, a história é alguma coisa que tem que ser entendida como uma grande aventura no passado, com contendores, com estratégias, com coisas que vão, que vêm, com acidentes de percurso. Então, é um grande desafio oferecer um curso de história num colégio, principalmente porque os professores não tiveram uma formação correta. Agora, professor, nós ainda temos um número grande de analfabetos, né? Não sei se são 12 milhões, o último número que eu vi. Pouco menos. Pouco menos. Está por volta de 7, se não me engano, mas esse número a gente checa. Mas já caiu um pouco, então, né? Porque foi mais do que esse número. Veja bem, nós, desde o ano 2000, para simplificar, o Brasil não produz mais analfabeto completo. Produz o que a gente chama de analfabeto funcional. Ele sabe mais ou menos ler, sabe mais ou menos escrever, ele lê mais ou menos. Então, e esses que são contados ou analfabetos ou alfabetizados. De 2000 para cá, não se produz mais analfabetos, simplificando. Os analfabetos são velhos. É gente que deixou de ir à escola na hora que era para ir para a escola. E o desafio de trazer essa gente de volta para a escola é gigantesco. As experiências em geral e as experiências internacionais e do Brasil são muito difíceis. Quer dizer, o único país que conseguiu fazer um programa de alfabetização sério foi Israel, no início, quando recebeu os judeus do mundo árabe, que muitos eram analfabetos. Mas aí era um programa de 1 ano, 10 horas por dia, e o resto do dia eram jogos educativos. Quer dizer, isso está fora de cogitação para qualquer país pobre. Isso não é possível. Quer dizer, os programas usuais de alfabetização não interessam a maioria dos alunos. Quer dizer, nós tivemos programas de alfabetização com mais professor do que aluno. Os alunos têm dificuldade, eles não gostam, eles se sentem frustrados, eles aprendem pouco e, quando voltam, se aprenderam, desaprendem porque não tem muito o que ler. Quer dizer, claro que faz sentido alguns programas de alfabetização muito focalizados, quando há uma perspectiva positiva para aquele aluno de andar. Em geral, é gente que se deu bem na vida e que ficou para trás na escola. Esses, então, têm a motivação. Mas, de um modo geral, quem vai resolver o problema do analfabetismo no Brasil é Deus, porque Deus deu ao homem um ciclo de vida finito. Essa é a solução. Não há muita coisa que se possa fazer. Mas por que a gente não tem? No passado, a gente teve já programas de alfabetização, né? Eu lembro. Mobral. Você teve Mobral, depois você teve até aqueles cursinhos lá da Fundação Roberto Marinho, né? Você teve algumas iniciativas. O Roberto Marinho não era para analfabeto, era supletivo. Supletivo, sabe? O Mobral, em grande medida, foi um fracasso. Foi no regime militar, na época conturbada do país. Não é por ser regime militar, é por tentar fazer o impossível. Quer dizer, eles queriam pegar milhões e milhões e dar um curso curto e achar que o resultado desse curso curto seria uma pessoa alfabetizada. Não é possível, com 3, 4, 5 meses, fazer essa alfabetização de pessoas mais velhas. Quer dizer, os meninos na escola, que estão totalmente disponíveis, nós já levamos alguns anos para que eles se alfabetizem. Agora, um adulto que tem todo tipo de resistência, frustração, inibição, etc.,
É muito difícil alfabetizar. Esses programas não tiveram bons resultados, nem aqui, nem fora do Brasil. Uhum. Quer dizer, então, nesse ponto, o senhor é meio pessimista, assim, não tem o que fazer com esses 7 milhões de brasileiros que estão no escuro, digamos assim, né? Eu não vejo o que fazer. O MEC cansou de fazer programa de alfabetização e os resultados foram muito pobres. Ninguém quer mostrar muito esses dados, mas os resultados foram muito pobres. A começar que não consegue recrutar os alunos. Uhum. Perfeito. Mas Eu também estou veja na bem, periferia. esse pessoal está longe, se É isso que eu ia ajustou falar. a uma vida de analfabeto, ele identifica o ônibus, ele sabe dar troco, ele opera, ele criou um mundo que serve para ele. Não é maravilha, mas ele não tem vontade de se meter num lugar onde possivelmente ele já tentou se alfabetizar, esteve na escola e foi uma grande frustração. Então, Perfeito. não dá. Nesse eu sou muito pessimista. Perfeito. Professor, eu ia perguntar mais uma coisa que sempre está na órbita das discussões aqui no Brasil ultimamente, que é o tal da fake news, né, das notícias falsas. Isso. Isso está crescendo demais, né? É. Não só nas redes sociais, nas mídias, mas é uma coisa generalizada. É. E, inclusive em ataques nas redes sociais, uma guerra que a gente está vivendo, né? Que é crise, é Isso. guerra de ódio, de uma série de coisas. E agora a gente tem o ano eleitoral que está começando. O senhor acha que a gente vai conseguir conter essa onda de ataques, de ódio que tem nas mídias? Veja bem, tem algumas coisas que o Estado pode fazer, prende daqui, fecha dacolá, faz mas é o que dá para fazer, mas na ordem geral das coisas é pouco. Quais são as soluções para o fake news? Em primeiro lugar, é o método científico. É você saber pensar como um cientista, onde está a evidência, quem disse, que confiança merece, onde estão os números, o que foi feito. Então, essa é a primeira linha de defesa. São bons cursos de ciência, porque aprendendo ciência, qualquer ciência, é que o método científico vai entrando na cabeça. Agora, a diferença é a seguinte: na ciência, nós sabemos que Deus não faz safadeza. Ele pode esconder um pouco o jogo, mas não sabe saber. No fake news, além de você ter que dominar um pouco a lógica da ciência, você tem que partir da hipótese de que alguém está querendo te enganar. Então, aí tem uma série de providências que vão mais além de uma alfabetização científica, digamos assim. Muitos países estão, sobretudo países mais avançados, isso já faz parte do currículo. Como é que lida com fake news? Como é que identifica fake news? Há uma série de providências que qualquer um pode ver. Assim, ensinar que se aquilo não parece muito católico, não parece muito crível, vai na internet e busca um dos sites que identifica fake news. Essa é uma lição simples que todo mundo tem que aprender. Muito bem, nós chegamos então ao final da nossa entrevista com o educador, economista Cláudio de Moura Castro. Muito obrigado, professor. Boa noite. Muito obrigada, professor. Boa noite.